Manhunt 2. Pra quem manja um pouco sobre jogos, deve saber o quão poderoso é esse nome. É equivalente a falar Voldemort em Hogwarts, e também é equivalente a falar Bruno em Encanto, e é equivalente a falar Alexandre de Moraes em um churrasco de família. Nós não falamos sobre Manhunt 2. Até o dia de hoje. Agora, pelo amor de Deus, vamos baixar esse tom de seriedade, porque essa situação não é tudo isso. Você já deve ter ouvido falar desse jogo naqueles canais hiperbólicos que ficam falando sobre o vazio da minha conta bancária, onde eles começam a falar sobre os lados bizarros de jogos e como eles são sombrios e como você pode, sei lá, encontrar a Xuxa pelada no meio da floresta do GTA San Andreas. A única coisa que é realmente bizarra sobre esse jogo é a sua história, que não é à toa que hoje em dia é muito complicado você achar ele pra jogar. Isso acontece pelo fato que no seu lançamento ele foi banido na Alemanha, na Malásia, na Nova Zelândia, na Coreia do Sul, na Irlanda do Norte. Ele foi banido em muito lugar. Hoje em dia é impossível você achar esse jogo pra PC, a não ser que você queira pegar um trojãozinho. Já no PS2 é muito mais fácil você achar devido à tropa do Caribe, né? Mas antes de a gente falar sobre Manhunt 2, vale lembrar que o primeiro Manhunt também é bem polêmico. Tem até um pequeno caso antigo de um adolescente de 14 anos que foi esfaqueado até a morte no Reino Unido e os pais do assassino acusaram o filho de se inspirar no jogo. Isso aí é normal, né? Mais uma sexta-feira aí no mercado de games onde rola um massacre escolar e teoricamente é tudo culpa do Doom. Esse tipo de caça serve pra alimentar a mídia sensacionalista. Hoje em dia tu pode até comprar o primeiro Manhunt da Steam sem passar por nenhum perrengue, a não ser pelo fato do jogo ser mal otimizado pra tirar. Mas senhor Woke, se o primeiro jogo trouxe tantas polêmicas, por que a Rockstar lançou um segundo jogo? A resposta é simples, meu caro marxista. Jogo polêmico dá dinheiro pra cara. A mídia sensacionalista foi involuntariamente a principal responsável do sucesso de Manhunt. Aconteceu o famoso efeito Streisand, que é basicamente uma tentativa de censura ou difamação de algum produto que acaba resultando num efeito ao contrário e acaba fortalecendo mais a mídia. Um caso recente de efeito Streisand no mundo dos jogos foi do jogo Red or Not, que sofreu uma censura para o jogo ser aceito nos consoles, o que ocasionou review bombas que alegavam que a essência do jogo era a parte pesada. Isso acabou chamando mais atenção pro jogo e, consequentemente, aumentando seu número de vendas. Moleque, eu tava editando isso daqui, eu acabei de receber a notícia do adiamento do GTA 6 de novo. Ô, mano, sem nem que falar, viado. Sem nem que falar, mano. Só dor. Apenas dor. Agora, voltando pro Manhunt, como eu havia citado antes, aconteceu um caso no Reino Unido onde um garoto de 14 anos foi assassinado por outro garoto e os pais acusaram o moleque de se inspirar em Manhunt. Esse caso fez a mídia pegar fogo. Parecia que tinha voltado pros anos 90, onde o massacre de Columbine tinha acabado de acontecer e a mídia só sabia falar de Doom. Afinal, é sempre culpa do Doom. Mas acontece que um pequeno fator muda tudo. O jogo não era do assassino, e sim da vítima. Mas a merda já tava feita, né? Manchetes explosivas apareceram por dias, que acabou gerando uma curiosidade em massa, né? E aumentou a quantidade de vendas do jogo. Graças a esse sucesso de Manhunt, ainda em 2003, logo após seu lançamento, Manhunt 2 já começou a ser planejado ali nas mentes da Rockstar Games. Naquela época, a estratégia de lançamento da Rockstar era bem diferente de hoje em dia. Eles lançavam um jogo a cada ano, e não a cada Copa do Mundo. Ou a cada 2 Copas do Mundo, eu também não tô entendendo mais. O problema é que o estúdio principal, a Rockstar Games e a Rockstar North, responsáveis pelo primeiro jogo, estavam totalmente focadas em GTA San Andreas. E o jogo acabou caindo no colo de um estúdio chamado Rockstar Vienna. Existe um multiverso aí de Rockstar que se você pesquisar tu fica até perdido. Porém, em 11 de maio de 2006, Julie Hornman, designer da Rockstar Vienna, estava indo trabalhar tranquilo, de boa, como mais um dia aí de semana, até que os seguranças simplesmente não deixaram ele entrar no estúdio. O motivo? A Take-Two do nada fechou a porta do estúdio, demitindo 110 funcionários de graça. Viu só? Não é só hoje em dia que a Rockstar tem problema com funcionário, não. O jogo foi passado para a Rockstar London, sendo o primeiro grande projeto do estúdio. Depois os caras meteram simplesmente um Max Payne 3. Rolou até uma polêmica na época de que os funcionários da Rockstar Vienna não foram acreditados no jogo.
Mas sinceramente, se eu fosse funcionário da Rockstar Viena, nem ia reclamar de não ser acreditado em um jogo que não foi vendido em lugar nenhum. Mas eu também acho uma puta sacanagem, porque os funcionários da Rockstar Viena trabalharam num jogo por 2 fucking anos. É bobeira, né? Só 2 anos. Capitalismo em sua essência. Ô, peraí, por que tá tocando Radiohead disso daqui? Bota uma música mais alegre aí, pelo amor de Deus. Agora, em 6 de fevereiro de 2007, Manhunt 2 foi finalmente lançado, entre aspas. Até porque em 19 de junho de 2007, Manhunt 2 foi banido no Reino Unido. 20 de junho de 2007, Manhunt 2 foi banido na Irlanda. 21 de junho de 2007, Manhunt 2 foi banido nos Estados Unidos da América. 26 de junho de 2007, Manhunt 2 foi ironicamente banido da Alemanha. 27 de junho de 2007, Manhunt 2 foi banido na Nova Zelândia. E algum dia de julho de 2007, Manhunt 2 foi banido na Coreia do Sul. Pra ter uma ideia do bagulho, não tem nem data. Os caras acordaram um dia e o jogo tava banido. E na Malásia, sim, na Malásia, o Manhunt 2 foi banido. Você sabe quantas pessoas tem na Malásia? Menos que o estado de São Paulo. Aí a Rockstar começou a correr, né? Eles sabiam que se revertesse a situação no Reino Unido, a parada ia ficar mais light. Eles ficaram 2 meses desenvolvendo uma versão censurada do game. Na verdade foi só um filtro que tacaram ali nas execuções, um negócio borrado feio. Mas era o que tava pra fazer, né? E a resposta que eles receberam foi não. Mas quando o assunto é dinheiro, a Rockstar não aceita não como resposta. E em dezembro desse mesmo ano, numa virada semelhante a Palmeiras e LDU, o comitê dos caras, do nada, decidiu falar: ah não, esse jogo aí pode passar, num voto de 4-3. Só que em janeiro de 2008 rolou um bagulho engraçado. Tem rumores que a Rockstar fez um pix pra uns caras aí do tribunal e que a Suprema Corte descobriu e anulou o julgamento. Só que em março de 2008, pertinho do lançamento de GTA 4 e do Bully, o BBFC, o British Board of Film Classification, deram um 18+ pro jogo para que ele pudesse ser lançado em 31 de outubro de 2008. Praticamente 1 ano e meio depois do lançamento planejado. Os caras começaram competindo com o desenvolvimento de GTA San Andreas e lançaram junto com GTA 4. Apesar do seu desbanimento, o jogo ainda teve problemas de distribuição no PC. E a Steam optou por não lançar o jogo em sua plataforma, que eu sinceramente acho justo. É sempre bom evitar uma polêmica, ainda mais que a Steam tava lá nos seus primeiros passos. Então a única forma de jogar Manhunt 2 hoje em dia é através de consoles antigos, pacto com Satanás e algumas outras paradas que talvez tenha no meu Twitter. Inclusive nessas outras paradas, um hacker conseguiu remover a censura das execuções do jogo. Então é até melhor você jogar dessa forma. Não que eu esteja influenciando a nada, YouTube. Agora, por que Manhunt 2 foi banido? Eu deixei pra explicar isso por último porque é um motivo bobo e que dá pra ser explicado em 2 minutos. Violência. Naquela época ainda era meio chocante um jogo de tamanho e expliciticidade por aí. Tem alguns youtubers aí que fazem o jogo parecer uma parada mais absurda e dark de todas, mas se tu assistir a gameplay do jogo no foda-se ou qualquer outra coisa, você vai ver que o jogo não tem nada demais. Ele é até bastante divertido, só não é o melhor jogo da Rockstar. Existem muitos jogos piores que Manhunt 2. Nesse sentido de violência. Ready or Not é um exemplo bom. É um jogo bastante violento e sombrio. Call of Duty é um bom exemplo, aquela cena do aeroporto, pô, quem não lembra? Outlast, que se passa em um cenário parecido com Manhunt 2, também é um exemplo. Ao mesmo tempo que é um jogo sobre matar os outros, também pode ser interpretado a uma crítica aos hospícios. Manhunt 2 se passa no ponto de vista de Daniel Lamb, um paciente do fictício Dixmoor Asylum for the Criminally Insane, um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Durante o século XX, principalmente os anos 80, existia uma grande massa de denúncias sobre tratamento desumanos, instituições que funcionavam como prisões e até projetos secretos de controle mental como MK Ultra, conduzido pela CIA nos anos 50 e 70. O sistema de manicômio mudou bastante desde então, mas a visão que o Manhunt 2 passava sobre hospícios é que era um lugar totalmente aterrorizante, onde na sua cela do lado podia ter o Jeffrey Dahmer e na outra cela podia ter, sei lá, a Suzanne Rustoff, e que a qualquer momento podia sair do controle, todo mundo ia se matar, e que lá nos hospícios existiam projetos que faziam as pessoas loucas ficaram mais loucas. E isso acabava que manchava a reputação desses lugares. Aqui vale uma recomendação. Bicho de Sete Cabeças, um filme brasileiro, retrata bem do que eu tô falando. Acontece
que esse tipo de propaganda não é muito legal pro governo. Eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos. Em 2024 eles renderam 34,3 bilhões no setor de hospitais psiquiátricos. Então esse tipo de propaganda não é muito beneficiante para nenhum governo, principalmente ao Reino Unido, que naquela época também tinha essas polêmicas envolvidas. Então, no meu ponto de vista, algo woke, vamos assim por dizer, sem querer ser muito woke, a violência poderia ser só uma desculpa para banir o jogo e não levantar suspeita para o setor farmacêutico.